Meu nome é Ana, e se alguém tivesse me dito há um ano que estaria nessa situação, eu teria pensado que era loucura. Minha vida, na aparência, era perfeita. Um casamento estável com Mário, um homem bom e responsável, e um trabalho que, embora exigente, me fazia sentir realizada. Tudo começou de maneira inocente, como geralmente começam essas coisas. Meu chefe, Alejandro, era um homem que impunha respeito desde o momento em que entrava em uma sala. Alto, com um olhar penetrante e uma confiança que parecia envolvê-lo como uma aura, Alejandro era o tipo de pessoa que fazia todos quererem impressioná-lo. Eu não era exceção. Os primeiros sinais foram sutis: um elogio à minha apresentação durante uma reunião, um sorriso que durava um pouco mais do que o normal quando nos cruzávamos no corredor ou um comentário casual sobre como ele apreciava meu trabalho. No início, não pensei muito nisso, mas com o tempo, essas pequenas interações começaram a significar mais para mim do que eu estava disposta a admitir. Tudo mudou numa tarde, após uma reunião particularmente intensa. Alejandro me pediu para ficar um pouco mais para discutir alguns pontos adicionais. Nada fora do comum, ou pelo menos foi o que pensei. Sabe, Ana? Você sempre me surpreende, disse ele, enquanto me olhava por trás de sua mesa. Sua capacidade de resolver problemas e sua atenção aos detalhes são inestimáveis para esta empresa. Sorri, tentando manter a compostura. Obrigada, senhor. Apenas tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Por favor, me chame de Alejandro, respondeu ele, com um sorriso que fez meu coração bater mais rápido do que eu gostaria de admitir. Naquele dia, voltei para casa pensando em suas palavras, em seu tom, na forma como ele me olhou. Havia algo nele, em sua maneira de falar comigo, que eu não conseguia ignorar. E, embora eu não reconhecesse naquele momento, uma parte de mim começou a ansiar por esses momentos a sós em seu escritório. No início, meus esforços para chamar a atenção de Alejandro eram sutis, quase imperceptíveis até para mim mesma. Mas, à medida que os dias passavam e nossas interações se tornavam mais frequentes, comecei a notar uma mudança no meu comportamento, na forma como me arrumava todas as manhãs antes de ir para o trabalho. Deixei de escolher minhas roupas de forma casual. As blusas que costumava usar, formais e discretas, foram substituídas por camisas ajustadas de seda que destacavam minha silhueta. As saias lápis se tornaram uma constante, sempre no comprimento exato para mostrar um pouco mais de perna sem ultrapassar o limite do apropriado. Troquei meus sapatos baixos por saltos que estilizam minha figura e produzem aquele som característico ao andar pelos corredores, um eco que eu sabia que chamaria sua atenção, mesmo que ele não percebesse conscientemente. Nos dias em que sabia que teria reuniões com Alejandro, dava especial atenção aos detalhes. Minha maquiagem era impecável, suficiente para destacar meus traços sem parecer exagerada. Meus lábios, normalmente em tons neutros, começaram a ganhar um toque sutil de vermelho ou rosa, uma mudança pequena, mas poderosa. Até meu perfume mudou. Escolhi um que deixava um rastro leve, mas marcante, uma combinação de flores e madeira que parecia permanecer no ar muito tempo depois que eu saía de sua sala. Também me tornei mais consciente da minha postura e dos meus movimentos. Ao entrar em sua sala, certificava-me de caminhar com confiança, com as costas retas e um sorriso que pretendia ser casual, mas que eu sabia que tinha um efeito. Quando conversávamos, inclinava-me levemente em sua direção, criando uma proximidade que não era suficiente para ser desconfortável, mas que carregava o ambiente com uma tensão quase palpável. Lembro-me de um dia em particular. Escolhi um vestido preto justo, simples, mas elegante, com um decote em V sutil bastante para ser profissional, mas suficientemente atraente para que seus olhos se demorassem um segundo a mais do que o necessário. Enquanto entregava alguns relatórios,
Notei como seu olhar passou rapidamente para minhas mãos, onde eu usava uma pulseira delicada comprada especialmente para aquela ocasião. Ana, você sempre sabe como fazer tudo parecer perfeito, disse ele enquanto pegava os documentos, sua voz tão casual que quase teria passado despercebida, se não fosse pela maneira como seus olhos brilharam por um instante. Suas palavras me provocaram um arrepio, uma mistura de satisfação e nervosismo que me acompanhou pelo resto do dia. Não era apenas o que ele dizia, mas como dizia, aquela combinação de profissionalismo e algo mais, algo que parecia ficar suspenso no ar entre nós. Com o tempo, comecei a buscar mais desculpas para estar perto dele. Até mesmo minhas pausas para o café se tornaram pequenas estratégias. Sabia exatamente a hora em que Alejandro costumava sair de sua sala para buscar um café, e me certificava de coincidir com ele na sala de descanso. Ali, nossas conversas casuais se carregavam de uma tensão que ambos fingíamos não notar, embora fosse impossível ignorá-la por completo. Havia algo viciante em tudo aquilo, nessa dança silenciosa que dançávamos. Não era apenas o poder que ele representava, mas a maneira como ele me fazia sentir, desejada, especial, como se eu fosse diferente de todos os outros ao seu redor. Cada dia, eu investia mais tempo e energia nesse jogo, sabendo que estava cruzando limites que nunca antes havia cruzado, mas incapaz de parar. O pior, ou talvez o melhor, era que cada gesto dele, por menor que fosse, me fazia sentir que o esforço valia a pena. Um comentário sobre minha roupa, um olhar prolongado, uma leve mudança no tom de voz ao falar comigo. Era como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo, como se também estivesse desempenhando seu papel nesse jogo perigoso, deixando que eu decidisse até onde estava disposta a ir. Foi durante uma dessas tardes em seu escritório que tudo mudou. Estávamos discutindo um projeto importante, e, quando terminei de expor minhas ideias, Alejandro levantou-se de sua cadeira e apoiou-se na mesa, diminuindo a distância entre nós. Você tem um talento especial, Ana, disse ele, com a voz baixa e firme. Não só é incrivelmente competente, mas também, ele fez uma pausa, como se decidisse se deveria continuar. Incrivelmente atraente. O ar na sala tornou-se denso. Eu sabia que ele estava cruzando uma linha, mas, em vez de me sentir desconfortável, senti uma onda de emoção me atravessar. Não disse nada, mas meus olhos disseram tudo. Naquela tarde, ao voltar para casa, não conseguia parar de pensar nele. Na maneira como ele me fazia sentir, como cada palavra sua parecia me desarmar completamente. As semanas seguintes foram um turbilhão. Cada vez que estava perto de Alejandro, a tensão tornava-se insuportável. E, finalmente, aconteceu. Foi numa noite, depois que todos já haviam saído do escritório. Ele pediu minha ajuda para finalizar um relatório urgente, e, quando terminei, levantei-me para ir embora. Mas, antes que pudesse sair, ele segurou minha mão. Não posso mais ignorar isso, Ana, disse ele, com uma sinceridade que me deixou sem palavras. Você é tudo em que penso ultimamente. Não respondi. Não conseguia. Em vez disso, aproximei-me dele, deixando minhas ações falarem por mim. O que aconteceu a seguir era inevitável. Foi o início de algo que eu sabia que mudaria tudo. No começo, tentei manter as aparências, agindo como se tudo estivesse igual em casa. Mas não podia negar o que sentia por Alejandro. Cada encontro com ele era mais intenso, mais significativo. E, com o tempo, percebi que não podia continuar vivendo uma mentira. Numa noite, depois de meses carregando a culpa, confessei tudo a Mário. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e recriminações. Mas, no final, soube que tinha tomado a decisão certa. Hoje, estou com Alejandro. Não foi fácil chegar até aqui, e ainda há dias em que me pergunto se fiz a escolha certa.
Mas, quando estou com ele, sinto que estou onde sempre deveria estar. Não sei o que o futuro me reserva, mas estou pronta para enfrentá-lo. Às vezes, a vida nos leva por caminhos inesperados. Não justifico o que fiz, mas também não posso ignorar o que aprendi no processo. O desejo de se sentir viva, desejada e valorizada pode nos levar a decisões complicadas. O importante é ser honesta consigo mesma e com os outros, mesmo que isso signifique romper com o que você acreditava ser sua vida perfeita. No final, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é o melhor caminho.